Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desmonte Subterrâneo, onde nós vamos tratar sobre projeto de um plano de fogo. Mas antes disso, eu quero convidá-lo para assistir ao vídeo sobre técnica de mineração, fundamento, teoria e prática, que será lançado em 2022 e onde nós vamos ter muita coisa importante para discutir durante todo o ano. Tá? Então, assista ao vídeo para tomarem conhecimento do que está por vir, comentem e o principal, não esqueçam de se inscrever para receber a tempo e a hora as informações das postagens no canal. E vamos à nossa aula. Projeto de um plano de fogo. Tá? Então, nessa aula, nós vamos utilizar, e vocês já viram na aula anterior aí, o pilão ELEC, porque ele é mais simples e o mais exato para se projetar. Tá? Os detalhes do projeto desse pilão vão servir também, tá, devidamente adaptados, é claro, aos demais pilões que você pode estar variando em sua frente de trabalho. Primeira coisa é definir a localização do pilão dentro da seção. Então, nós temos a seção, vamos definir aonde nós vamos colocar o nosso pilão. Vocês já viram o pilão elétrico, já viram também naquele vídeo 5 minutos, 5 pilões. Então, a primeira coisa a fazer é marcar a profundidade máxima perfurada, né, simbolizada pela letra H, e o avanço por fogo pela letra I. O ponto que se deve observar inicialmente é o da localização do pilão dentro da seção. E isso está bem explicado na aula número 7. Então, quem ainda não assistiu, ou quem caiu de paraquedas nessa aula aqui ainda não viu as outras, por favor, volte lá, assista a aula para poder entender o que nós vamos falar daqui para frente. Tá? Se a perfuração for executada por perfuratrizes manuais, é muito importante colocar o pilão em posição adequada aos marteleteiros. Isso aí eu sei hoje, praticamente 100% das operações subterrâneas, elas são todas mecanizadas, mas pode ser que tenha uma ou outra que ainda utilize a perfuração manual. E aí, nesse caso, tem que levar em consideração essa posição, tá? Tendo em vista o quê? A concentração de serviço que esse pilão traz consigo. Nós vemos que parece um pilão simples, mas ele tem uma complexidade a ser observada e a se ter devidos cuidados. Então, continuando, determina-se a posição do pilão, traça-se um eixo de simetria vertical da seção e determina-se o ponto A. Legal, cara. Muito bacana. Estou entendendo tudo, estou vendo isso aqui. Calma, meu amigo, calma que nós vamos chegar lá. Tá? Então, conhecido esse ponto, nós vamos fixar a posição do quê? Do furo H3, através do comprimento A minúsculo. Comprimento este que deve obedecer às seguintes características. Então, vamos ver quais são as características para se ter uma excelente marcação desse pilão. Deve ser igual ou maior que a profundidade do furo. Determinando o furo H3, aí fica fácil. Determina-se os furos H1 e H2 de acordo com as seguintes premissas. Como eu disse, calma, que você agora vai ver como é fácil. Então, esse desenho aí, nós, na aula número 7, lá, nós falamos sobre ele, também mostramos e explicamos como é que seria. E aí, o que nós temos que levar em consideração são os afastamentos, V1, V2, V3, tá? Onde estes afastamentos devem ser menor do que o afastamento real. E aqui nós temos o A minúsculo, tá? Nós definimos o ponto A no eixo de simetria, marcado
na frente da bancada, tá? Projetamos o furo H3 e a partir dele nós projetamos os furos H1 e H2, levando-se em consideração o que? O ângulo alfa deve ser menor ou igual a 35 graus. E o alfa é esse ângulozinho aqui, ó, formado aqui nessa ponta do triângulo. Já o ângulo beta, que é esse ângulo aqui, ó, da projeção dos furos aqui, ele deve ser maior ou igual a 75 graus. E aí, meus amigos, essa explicação ela foi vista na aula, tá? Entenda a marcação do pilão em V. Eu vou deixar na descrição aí, ó. Tá embaixo aí, na descrição aí, eu vou deixar o link dessa aula para você relembrar o que foi falado lá. E por fim, nós vamos determinar os furos H4 e H5, os quais devem estar a uma distância de 0,75 V, ou seja, 0,75 do afastamento, vezes o afastamento, tá, do ponto A, e para os quais também deve ser observado o que foi dito sobre a distância A. Então, eu vou voltar a figura aqui para vocês verem por H4 e H5. Então, são esses furos aqui, ó, H5, H4, e eles têm que estar o quê? A uma distância de 0,75 vezes o afastamento, para se ter um pilão perfeito. Tá? Dessa forma aí, nós determinamos todos os furos do pilão que vai ser visto agora. Então, tempo para pensar. Dúvidas? Volte às aulas anteriores, nós falamos sobre pilão em V, nós falamos sobre a marcação do pilão. Teve uma aula específica sobre a marcação desse pilão aí, onde eu falei como é que fazia isso. Então, se tem dúvida, volte às aulas anteriores, tire a dúvida e vamos em frente. Então, aqui está a seção da sua galeria, da sua mina, e essa parte aí mais azulada seria o quê? O pilão. E ele já está aqui, inclusive, marcado a sequência de iniciação desse pilão. E depois, a sequência são os furos de alargamento que nós vimos na aula passada. Aí mais uma imagem desse pilão, com a sequência de detonação, e também mostrando que os afastamentos e o eixo de simetria que você traçou para a bancada. Aqui nós temos a marcação dos furos de alívio, furo auxiliar, e os furos de contorno do plano de fogo, tá? Com as referidas distâncias de afastamento e também sequência de iniciação. E aqui uma outra figura, tá? Podem ver que aqui nós temos um pilão diferente, que é um pilão tipo estrela, com dois furos não carregados, com diâmetro maior do que o diâmetro da furação para detonação. Também foi explicado isso quando falamos. Vocês devem estar meio cheio de ouvir eu falar em pilão, pilão, pilão. Mas por quê? Por que que o curso começou falando desse? Porque é o coração, meu amigo. O pilão é o coração do desmonte. Tá? Não adianta você querer ter um fogo perfeito se o pilão for uma bosta. Não vai dar certo. Se o pilão que você projetar lá não executar o trabalho que ele deve executar, seu fogo vai ser uma cagada. Um monte de bloco, ou seja, você sabe o que vai dar nisso aí, né? E acaba sobrando para quem? Para você, para o supervisor que está na frente. Então, muita atenção, tá? Desmonte subterrâneo, ele requer uma atenção muito maior e requer uma capacidade de avaliação de situação muito maior do que um desmonte a céu aberto. Ele é um pouquinho mais complexo do que um desmonte a céu aberto. Tá? Quem já trabalhou com um e com o outro sabe muito bem essa diferença e sabe muito bem a importância do pilão. E aí, meus amigos, nós vamos, na próxima aula, já não vamos falar em pilão mais.
Tá? Vocês podem ficar tranquilos que o Carlinhos aqui não vai falar em pilão. Nós vamos ver o que? O tipos de exploração. Então, a partir de agora, nós vamos estar trabalhando os tipos de exploração que são mais comumente utilizados na lavra subterrânea. E aí vem muita coisa interessante. Ok? Meu muito obrigado e até a próxima.